Não banharás duas vezes no mesmo rio. Assim dizia Heráclito. E Heráclito é um dos filósofos pré-socráticos que a gente vai tratar no vídeo de hoje. Então o Heráclito, ele foi esse primeiro filósofo a introduzir uma noção nova. Lembra daquelas palavrinhas em grego que a gente aprendeu? A arqué, physis, mitos. Agora a gente chega com mais duas, na verdade, que é o cosmos e o logos. Então, se a gente for traduzir assim, do grego para o português, o logos ele quer dizer discurso racional, a palavra. Só que a gente vai tomar aqui o logos como uma ideia de racionalidade. Ele se assemelha aí com essa ideia então de discurso racional. Então, a racionalidade. Agora a gente entra com uma outra ideia que é o cosmos. O cosmos seria todo o mundo natural. Então, nós fazemos parte do cosmos. O mundo tal como a gente conhece faz parte do cosmos. Então, para esses filósofos pré-socráticos, o mundo ele tem uma ordem, ele tem toda uma harmonia. Ele não vive no caos, na desordem. E essa ordem, ela é o quê? Causalidade, que é causa e efeito. Então, é isso. O cosmos ele é ordenado por uma causalidade. O Heráclito ele vai dizer que o cosmos ele é ordenado por esse logos, por essa racionalidade que permeia todas as coisas. Ele faz parte de uma filosofia que a gente chama de mobilismo. Mobilismo, a gente pensa assim, mobilismo, móvel, movimento. E é isso exatamente que ele vai querer falar. Ele vai falar sobre o movimento, que todas as coisas estão em constante fluxo. Daí vem aquela frase de não entrarás no mesmo rio duas vezes. Por quê? Porque o rio, quando você entra, ele tá passando rápido ou até devagar, mas ele tá passando. E quando você entrar no dia seguinte ou até mesmo uma hora depois, já passou, já não são as mesmas águas que você está mergulhando. Pode ter o mesmo rio, pode ser o mesmo nome, mas já não é a mesma água que você está mergulhando. Aquela água que você mergulhou antes já passou. Se você quiser ser mais científico ainda, as moléculas que você adentrou antes já passaram, elas não tocam mais em você. Por exemplo, quando eu era pequena, pensava de uma forma diferente do que eu penso hoje. Eu entendia a vida de uma forma diferente do que eu penso hoje. Então, isso a gente aplica na nossa vida. Todas essas coisas que pertencem a esse mundo natural passam. Tudo se modifica, tudo se transforma. Lagarta vira borboleta depois de entrar no casulo. Metamorfose ambulante, uma constante transformação o tempo inteiro, ambulante, que se transforma, que muda. Vai me dizer que isso não é Heráclito? É isso que é Heráclito. Precisa lembrar, assim, esquecido o que Heráclito fala. Prefiro ser essa metamorfose ambulante. Alcestis e Heráclito, coladinhos. Então o Heráclito ele vai falar sobre isso. Na realidade, no nosso mundo, tudo está em constante movimento. Tudo passa. É isso que caracteriza a nossa realidade. É isso que caracteriza tudo que nós conhecemos, o movimento. Então tudo passa, tudo se transforma. Nós fazemos parte desse rio que flui constantemente, flui o tempo inteiro. Uma outra ideia muito importante no Heráclito é aquela ideia dos opostos se atraem. Os opostos, eles se complementam. O dia e a noite, o inverno e o verão, a paz e a guerra, a vida e a morte também. Ele vai falar sobre esses opostos como são eles que geram esse movimento. Por quê? Porque lembra que eu falei que o cosmos ele vive em harmonia? Ele tem um equilíbrio? Porque o equilíbrio ele não se dá no estático, naquilo que está parado. O equilíbrio ele se dá aqui, constante movimento. Você está aqui uma hora, mas depois você volta. Isso seria esse equilíbrio do cosmos. Ele é movimento. Os opostos se atraem. Isso a gente vai ver em Heráclito também. Por quê? Porque eles se complementam, nunca se anulam. Falando novamente nos termos de Arqué, ele vai dizer que é o fogo. O fogo, por quê? Porque o fogo, ele é movimento, ele é constante movimento, constante transformação. O fogo, ele se consome. Ele consome aquilo onde ele está.
Assim como o fogo se consome, tudo será consumido um dia. Um dia tudo foi gerado a partir desse fogo, dessa energia que queima, que se consome. Eu não tô falando aqui daquele fogo quando a gente acende o fogão, não. É uma energia que queima, que consome, se consome. Porque tudo é fluxo, tudo é movimento. O movimento do quê? Dos opostos. Por quê? Porque os opostos se atraem, eles se complementam. E o movimento é o quê? A metamorfose ambulante. A gente vai criando as associações. Então, é isso. Se tiverem qualquer dúvida, mandem aqui nos comentários. Vou ficar feliz em responder. Tchau, tchau.